cumprimentar os amados que nos assistem agora, vocês, queridos irmãos e irmãs, que são igreja militante e triunfante nessa terra, graça e paz de Jesus. Hoje nesse devocional eu quero falar com vocês sobre o que eu julgo ser o início do assunto a ser ministrado, a ser abordado com qualquer pessoa que começa a servir a Deus. Seja como crentes no Senhor Jesus, a partir da sua conversão, seja como alguém que ingressou em algum ministério da igreja local. Esse assunto é o que chamamos de propedêutica, é o ensino básico e introdutório da caminhada cristã. Como líder do Ministério de Adoração e Louvor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, sempre procuro enfatizar aos ministros de música, de dança, de teatro, aos artistas de uma forma geral, sobre o seu chamado sacerdotal. Abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, por que julgo o ofício sacerdotal como disciplina preliminar? Porque a forma como vemos a nós mesmos faz uma grande diferença na nossa função e na forma como nós vivemos. A função de pai, de mãe, de filho, nossa função como cidadãos, como e por que nós trabalhamos, como servimos na nossa comunidade, na nossa casa, por aí vai. Entendermos essa função é de extrema importância porque ela revela a nossa identidade, ela revela o porquê fomos criados. Amados, somos chamados para sermos sacerdotes. Será que você pode dizer isso? Eu sou um sacerdote. Antes de exercermos qualquer função, devemos nos lembrar de quem nós somos. Nós somos sacerdotes. Se você viver debaixo dessa realidade, todos que vivem ao seu redor serão impactados e também será contagiado a viver da mesma maneira. Queridos, há tantas pessoas que hoje têm perambulado pelas igrejas e não conseguem se conectar com Deus, tão somente porque eles não entenderam que eles foram eleitos e estabelecidos como sacerdotes reais. Há um movimento atual chamado dos desigrejados. Eu vejo isso como um exemplo de pessoas que não entenderam sobre suas funções sacerdotais. Queridos, se enxergarmos apenas o que fazemos como um fim em si próprio, nos isentamos de qualquer tipo de responsabilidade no que diz respeito à função sacerdotal. Agora, o que faz um sacerdote? Bom, primeiro ele estabelece lugares de culto a Deus. Se você entende que é um sacerdote de Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo, onde quer que você esteja, você estará conduzindo pessoas a cultuarem a Deus. Se você é um estudante, no seu ambiente de instituição de ensino, você será alguém que levará a atmosfera de culto ao Senhor lá para dentro das salas de aula, lá para o pátio, lá para as quadras poliesportivas. Se você é um pai ou uma mãe de família, sua casa será a extensão da igreja. O culto no lar ele será conduzido por vocês e o Senhor será glorificado lá dentro. Você, na condição de contratante ou de contratado, ali dentro do ambiente corporativo, ele pode se tornar um lugar de culto a Deus, se você entender que você é um sacerdote real. Amados, segundo, o sacerdote ele carrega a presença de Deus. Como sacerdotes, nós somos embaixadores, somos diplomatas do reino de Deus. Você já ouviu falar no termo imunidade diplomática? A diplomacia de um país isenta o diplomata da validade das leis do país no qual ele está inserido. Em qualquer lugar que esse diplomata pisar, ele vai ser solo pátrio, por mais que ele esteja em algum outro país. Como embaixador do reino de Deus, aonde quer que venhamos a pisar, queridos, será solo sagrado, porque estaremos carregando a presença de Deus. A base bíblica disso que eu acabei de dizer, ela encontra-se em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, que diz assim, naquela ocasião, o Senhor preparou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Embora o ministério levítico ele tenha sido extinto, eles empreendiam um ofício sacerdotal que nos é colocado no texto base que lemos no começo, de 1 Pedro capítulo 2, 9. Terceiro e último ponto, queridos, se entendemos que somos sacerdotes, pronunciamos as bênçãos no nome do Senhor. Deus instituiu os sacerdotes para abençoar o povo. Em Números, capítulo 6, de 22 a 27, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos:
Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amados, devemos ser capazes de abençoar as pessoas com o coração do próprio Deus. Quando você se dispõe a abençoar as pessoas, não quer dizer que você vai bajular essas pessoas, não quer dizer que você vai presentear ou ficar falando aquilo que elas querem ouvir. Mas abençoar é dizer aquilo que elas precisam ouvir. É proclamar as bênçãos do Senhor, que tem a ver com a bênção sacerdotal dita no texto que nós lemos de número 6. Lembre-se, queridos, estabelecer lugares de culto, carregar a presença de Deus e pronunciar as bênçãos do Senhor. Caso você seja crente no Senhor Jesus, mas de alguma forma não tem conseguido ter essas características de um sacerdote, eu digo para você submeter-se à cultura dos céus. Peça perdão ao Senhor e diga a Ele o desejo de ter sua identidade restaurada, para que essas coisas façam parte da sua rotina, para que o ato de servir ao Senhor não seja por uma cultura de tradicionalismo que já perdeu a sua essência. Que a nossa preocupação seja, amados, a vontade e o prazer de Deus. Seja abençoado com essa palavra e que a graça incondicional de Deus o alcance aí onde você está. Deus te abençoe.